Olá, dando sequência ao projeto de explanação evangélica da Seara Bendita, o nosso tema de hoje é Jesus, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Isso está em Lucas capítulo 19, versículo 10. E o capítulo 19 de Lucas nos fala da chegada de Jesus à cidade de Jericó, onde havia uma pessoa de nome Zaqueu, um coletor de impostos, não muito bem visto pela população. Quando Zaqueu sabe da chegada de Jesus, ele corre e sobe numa árvore para poder avistar Jesus. Quando Jesus passa por Zaqueu, diz: Zaqueu, desça daí, hoje eu vou à sua casa. Nós vamos ler os 3 versículos anteriores para entender melhor o contexto. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho fraudado alguém, o restituo em quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também é filho de Abrão. Porque o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Assim como a vida de Zaqueu é transformada por esse encontro com Jesus, nós vamos tentar fazer umas reflexões como as nossas vidas foram e são transformadas também por esse convívio com Jesus. Primeiro de tudo, nós podemos começar que Jesus nos mostra que todos somos filhos de Deus e merecedores do seu amor, sem exceção. No Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 1, item 3, nos traz que Jesus não veio destruir a lei, ele veio cumpri-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Continua Kardec que Jesus quis dizer ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, fosse praticada em toda a terra. E Kardec nos apresenta uma questão muito interessante. Qual o sentido de ter sido promulgada aquela lei se ela fosse privilégio de um único homem, ou ainda de um único povo? Sendo filhos de Deus todos os homens, sem nenhuma exceção, serão objeto da mesma atenção. Então Kardec também nos lembra que somos todos irmãos, independente da nossa crença, da nossa raça, da nossa condição social, do local onde nascemos e até da nossa condição moral, como nos mostra esse episódio de Zaqueu. No livro Palavras de Vida Eterna, do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, capítulo 41, Se Andarmos na Luz, nos diz: se andarmos na luz, na claridade irradiante do Mestre, compreenderemos que todos partilhamos as mesmas esperanças e as mesmas necessidades. Outro ponto importante, que é uma verdadeira revolução no sentido de religiosidade, que é esse ato íntimo de conexão com a espiritualidade, com algum plano superior em que nós acreditemos, que não necessariamente tem relação com uma religião específica. Quando Jesus começa a divulgar o seu evangelho, as pessoas perguntam se ele era aquele Messias profetizado no Antigo Testamento. E nesse ponto as pessoas faziam uma confusão, porque esperavam um rei terreno, um príncipe terreno, que restituísse o reino de Israel. E Jesus diz: eu não sou esse Messias. O meu reino não é desse mundo. Quando ele diz que o meu reino não é desse mundo, ele nos dá um conceito da centelha divina que habita dentro de cada um de nós. E que o reino de Deus deve habitar dentro de nós para resplandecer. E Jesus ainda traz mais um conceito, resgatando lá um salmo de Davi, e diz: vós sois deuses, poderão fazer o que eu faço e muito mais. No livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, no capítulo 178, A Porta Divina, relembra que Jesus disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Quando Jesus apresenta esse caminho de salvação através dele mesmo, não é como um intermediário, mas como o resultado de uma completa comunhão com Deus. E nos apresenta essa mesma realidade. No caminho da nossa evolução, dentro do nosso livre-arbítrio, que cada um de nós também chegaremos a ser um só com o Pai. Emmanuel nos traz ainda que cada companheiro com um pouco mais de entendimento se apresenta a nós como um bom exemplo a ser seguido,
Cada pessoa que segue à nossa frente abre as portas ao nosso espírito, assim como Jesus fez com Zaqueu. No livro Cristos, pelo Espírito Miramês, psicografado por João Nunes Maia, no capítulo 64, Cristo Caminho, nos lembra a passagem da carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 13. Endireitai os caminhos para os vossos pés, para que não extravie o que é manco, antes seja curado. Essa passagem nos fala de andarmos na luz, de seguirmos os ensinamentos de Cristo, de respeitarmos ao próximo. E quem são os mancos? Somos nós mesmos, dentro das nossas deficiências, dentro de tudo aquilo que ainda precisamos evoluir na nossa condição. Então, nos traz Miramês, grande parte da humanidade é composta de mancos, doentes espirituais, e a bondade nos leva, aqueles que já passaram pela mesma estrada de aprendizado e subindo os mesmos calvários de ajustamento, ou seja, que a bondade nos leva ao encontro de verdadeiros mestres que nos auxiliam na nossa caminhada. Continua Miramês, a força maior que conhecemos ainda é a do exemplo. Se a tua palavra enxoar de vez em quando fala aos outros sobre os caminhos retos, mas você ainda não anda por eles, vive-o primeiro. Jesus faz despertar nas criaturas os seus maiores dons. O aluno de hoje é o professor de amanhã. A vida lhe testará em todos os caminhos que percorrer, para que possa sentir a segurança que pode ensinar aos que o acompanham. Continua Miramês. Muitos olhos nos seguem sem que percebamos, e muitos corações nos esperam ansiosos de esperanças. Para eles somos fonte onde podem saciar a sede e matar a fome. Aqui Miramês em nenhum lugar, em nenhum momento ele usa uma condicionante, talvez serão ou serão no futuro, ele diz que nós já somos exemplo para muitas pessoas. Isso nos dá consciência de uma responsabilidade muito grande e uma certa insegurança. Mas nesse momento nós devemos lembrar da primeira aparição de Jesus, já ressuscitado, já como Espírito de luz, aos apóstolos, em que ele diz: a paz seja convosco, como o Pai me enviou, eu também vos envio. Aqui Jesus dá confiança aos apóstolos de que ele é um mestre que vai estar sempre com eles, e que como o Pai mandou ele manda aos apóstolos, ou seja, eu confio em vocês, né? Quando Jesus nos lembra dessa centelha divina, de que somos deuses e de que ele praticou tudo aquilo que ele pregou, ele nos mostrou que também esse é o nosso caminho, hoje como alunos e amanhã como mestres. Nós não conseguimos entender toda a dimensão da vinda de Jesus, mas vimos que Jesus não se limitou a falar somente aos puros, fiéis e sinceros. E como profundo conhecedor da alma humana, sabia de antemão o que ia no coração de cada um que cruzava o seu caminho, e nunca julgou ninguém. Ele garantiu que todos, sem exceção, tinham dentro de si uma centelha divina, que deveria ser cultivada para resplandecer. Então a mensagem de Jesus foi e é entregue a cada um de nós, independente da nossa condição. Ele nos mostrou que o caminho que devemos seguir é do amor ao próximo, da fraternidade, do respeito a nós mesmos e ao nosso próximo. Uma vez conhecedores do Evangelho, o que nos pede o Mestre é que sejamos perseverantes nessa caminhada, pondo em prática esses ensinamentos, nos esforçando para sermos um pouco melhor a cada dia, tendo a humildade de reconhecermos as nossas fraquezas e procurando corrigi-las. Que a paz e o amor do Mestre Jesus habite em nossos corações, hoje e sempre.